porque estamos a falar de poupar e a minha já sabe que a minha, pronto, não é? Sim, é verdade. Também, assim, espetacular. enfim, para além deste livro, não sei se o menino escreveu o prefácio, que o menino é que é agarradinho. Não. Antes de chamar o... Vamos lá ver uma coisa. Há uma diferença entre gerir e ser agarrado. Há uma diferença entre poupar e ser agarradinho. Sim. Vamos então conhecer essa diferença, está bem? Muito bem. Então vamos chamar a Mónica Duarte, exatamente, se faz que favor. escreveu este belíssimo Antes que eu me livro. enerve. Um aplauso à nossa convidada, bem-vinda. Aí está a Mónica, bom dia, Nossa querida. vida a ser vilipendiado por esta querida que nos chama de agarrado. Mas não, gestão financeira é sempre bom, seja ela micro ou macro, não é? Exatamente. Estamos a falar ou da gestão do lar ou de uma gestão de empresa, é basicamente o mesmo mesma processo, só coisa que com adaptado. números mais pequenos. E este livro é para gestão financeira do lar? Do lar, exatamente. Do lar. Tudo. E conta com a sua experiência. Exato. O livro é feito à minha medida, com aquilo que eu testei ao longo do tempo e aquilo que funcionou para mim, que eu acredito que vai funcionar para muitas E o que é que pessoas. funciona para si, Mónica? É fazer um orçamento com pés e cabeça, porque eu já fiz imensos orçamentos, só que chegava sempre ao dia 15, por exemplo, e descambava tudo. Sim. Portanto, as pessoas têm que começar no início do Porque não mês. se pensa nos imponderáveis? É porque há desvios, há tentações, há coisas que a gente vê no supermercado e compra por sem impulso, pensar, não é? por impulso. Há essas compras. Há alguma técnica especial para quando se vai ao supermercado? Levar uma lista, sempre. Eu Sempre tenho uma outra. lista. Tem? Qual é? Sempre. Almoça Estudar. primeiro. Não vais com fome ao supermercado. Comer primeiro e conhecer o supermercado. Porque os supermercados têm aquelas estratégias de marketing, não é? Que têm as coisas nos sítios certos. Certo. Portanto, a carne e o peixe está sempre lá ao fundo, no fim dos supermercados, porque nós temos que passar por imensas coisas antes. Portanto, os olhos também veem e comem. Portanto, é evitar isso, é conhecer o supermercado. Os valores mais elevados estão sempre ao nível dos olhos, Exatamente. os mais baratos estão sempre abaixo. Sim. Ver as Portanto, promoções, ver os folhetos. Portanto, nós temos sempre que fazer o trabalho de casa antes de irmos ao supermercado e antes de gerirmos o nosso dinheiro. E isso... Há muitas maneiras de poupar, principalmente agora nesta época de pandemia, que muitas pessoas viram-se com grandes dificuldades. E eu acho que agora as pessoas vão ver o orçamento, o dinheiro que têm, que Tem dispõem. que fazer mais contas. Tem que fazer mais contas, O exatamente. que eu achei muito curioso no livro da Mónica, porque eu não sou uma pessoa particularmente poupada, mas faço gestão, como qualquer pessoa, tanto na empresa como em casa. Mas o que eu achei, e portanto gosto muito de aprender, o que eu achei muita graça no seu livro foi que a menina divide o orçamento em vários setores. Categorias. Em várias categorias, exatamente. Portanto, e depois atribui uma percentagem a que nós podemos despender em cada categoria. Agora explique lá isso aos nossos setores, porque eu já vi o livro, mas eu recomendo este livro. É um livro, aliás, aqui do Correio da Manhã, da CMTV. Ora, então, explique lá como é que dividiu. Nós temos, imagine, 100% de um valor, nós temos que dividir pelas categorias, pela comida, pela casa, pelos transportes, pelas despesas fixas, tudo aquilo que nós temos que pagar. Portanto, convém, principalmente para o lazer, por exemplo, que é uma categoria muito flexível. As despesas da casa, as fixas, nós não podemos mudar muito, mas o lazer, nós podemos atribuir um valor X e não passar esse valor. E isso é que é a gestão e seguir essa parte das categorias, que é seguir o valor que nós atribuímos. A Mónica, por exemplo, para a casa, para as despesas de casa, nós só podemos ter despesas de casa de 35% do nosso vencimento. Na realidade, se pensarmos bem, quando os créditos são atribuídos, também essa taxa de esforço é considerada pelos próprios bancos, não pode ser superior a 30% ou 35%. Exatamente, os próprios bancos fazem essa gestão para que nós possamos pagar o empréstimo. Claro. Eles têm que ver o que é que nós temos de rendimento, o que nós temos de despesas, para ver se nós conseguimos suportar esse valor. E essa gestão doméstica que nós temos que fazer todos os meses, no início do mês, com o nosso ordenado. Aqui o falacioso é que para o lazer acaba sempre por ser a última coisa a ser ponderada. E é precisamente aquela coisa que dá prazer e que dá alguma cor à vida da pessoa e, portanto, é por aí que é o maior risco, não é? Sim, mas é essencial. Esse é um valor essencial. Eu acho que nós não devemos não fazer nada. Nós devemos nos divertir, estipular uma quantidade, um valor, uma percentagem para aquela categoria e cumprir.
não exceder. Também para aí, eventualmente, as pessoas têm que ser mais criativas, não é? Hoje Sim, em dia há uma série há muita coisa que de podem ofertas fazer. criativas que não têm um custo elevado. Portanto, tem também uma coisa interessante que essa eu faço, que acho que é muito interessante e que ajuda muito a poupar a nível da alimentação, que é fazer os menus semanais. Sim, os menus são Porque umas coisas aproveita-se para outras. Porque eu faço os inventários do congelador e os inventários da Inventários despensa. não faço, por acaso Exato, ia fazer, tenho uma marca cheia até abaixo, já não sei o que é que lá está em baixo. Exatamente, e os produtos passam de prazo e... É verdade, não sei. Está lá uma pessoa e ela nem sabe. Não, isso não está com certeza. Mas convém faz o saber inventário. inventário do congelador e da despensa, daquilo Sim. que tem de comida, e depois vê o que pode fazer para o menu da semana, por exemplo, pode fazer para a semana seguinte com aquilo que já tem em casa. Certo. Portanto, não ir comprar coisas novas, aproveita o que tem em casa, faz os menus e depois só vai comprar ao supermercado aquilo que precisa realmente para fazer o resto que não tem em casa. Olha, deu-me uma boa ideia, vou fazer o inventário das arcas. No meu coitada site da tem lá Glória. uma listinha que pode fazer download, tem os inventários do... Aonde? Na sua página? Na minha página de internet, no meu site. Como é que se chama a sua página? organizaracasa.com. Organizarapágina.com. Portanto, não é tem lá página, uma é lista casa. de... casa. Organizaracasa.com. Sim, tem Organizaracasa.com. dicas de limpeza, organização e tudo com E tem uma listinha para eu fazer os inventários. Sim. Pode Ai, fazer o que boa download ideia. da lista. Olha que é boa Vais entregar à ideia. Glória, não é? Vais entregar à Glória para a Glória fazer. Ela Porque é, a Glória, se ela me está a ver, Glória, Não um beijinho está, grande não e está. força. Força, Glória muita não força. pode estar a ver, está a trabalhar. Pois claro, e nem mal claro. ela sabe que vai ter que fazer para aí uns 30 inventários de congelador, Mas sim, mas é despensa. uma grande. Eu não tinha pensado nisso. Sim. Eu posso estar a comprar congelados, por exemplo, Que já tem, lá já tem. E que E ainda se não calhar passaram o que está de prazo. dentro do congelador há imenso tempo já não está nas melhores condições. Sim. E assim convém sempre pôr as datas no inventário, colocar lá a data da congelação e ver. Pronto, Pôr as datas, primeiro ir às pronto. compras dentro de casa. É o essencial para se poupar. Que grande ideia. E também há uma coisa muito importante que eu acho que comecei a fazer e realmente funciona, que é nós temos que nos pagar a nós próprios primeiro. Como é que é isso? Que é, Ai. por exemplo, nós temos um ordenado, não é? E tirarmos uma percentagem logo no início para nós. Para poupar, para nós colocarmos numa conta à parte e esquecer que é como se fosse uma mensalidade que nós Certo. temos para nós próprios. Plano de poupança, sim. Exatamente. E isso dá para, como eu digo, as pessoas têm que ter um plano de emergência para o futuro. Por exemplo, nesta altura eu acredito que muitas pessoas não têm qualquer pé de meia ou não tinham qualquer pé de meia para poderem gerir o desemprego e a tudo aquilo que aconteceu com esta crise. E eu acho que se as pessoas começarem a poupar um bocadinho, pouco que seja, 5%, 10% do ordenado, isso no futuro dá sempre para pagar algum imprevisto. Voltamos sempre às questões dos Exatamente. seguros. Qual é a sua posição sobre isso? Eu acho que Seguros os de saúde, seguros... por exemplo. Sim, os seguros são É porque há pessoas que são evitam bons. pagar porque são uma fatia generosa do orçamento, Exatamente. mas podem pagar essa fatura muito mais cara Sim, depois. sim. Eu acho que as pessoas têm que ponderar muito bem o estado de saúde, as doenças que têm, o estado de saúde do agregado familiar, que tipo de doenças, se há crianças... O seguro com de as- saúde eu acho que é uma coisa inquestionável. Exatamente, Talvez seja sim. mais complicado é escolher um bom seguro de saúde. Sim, é ver qual é que abrange Pronto. a família toda, porque É. há muitos que dá para colocar o agregado familiar. Certo. E temos que ter essa gestão também, ver o que é que estamos a Olha, foi um subscrever. gosto falar consigo. Já me Exatamente, arranjou obrigada. trabalho. Muito obrigada. Glória, prepare-se, aperte o cinto que isto vai ser uma trabalheira nos próximos dias. Não, vou ser eu própria que vou queimar a mão no gelo Vai e ver. vou quero pôr ver luvas isso. e vou Vai fazer ver que vai inventário. compensar. A Mónica, poupança em muito casa já está obrigada. nas bancas.